Hoje nós vamos falar sobre os 5 segredos daquelas pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar na prova de residência médica. Alan, primeiro lugar. E você tem alguma moral para falar sobre isso, né? Bem, durante tanto a entrada direta quanto o R+, felizmente, baseado principalmente nas dicas que eu vou dar aqui hoje, eu consegui obter resultados expressivos e pude, assim, escolher a vaga de residência que eu iria entrar. Eu acho que isso é algo específico meu ou que depende unicamente da minha pessoa? Não acho. Até por isso a gente está fazendo esse vídeo aqui. Por quê? Porque se você for pegar todas aquelas pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar, elas têm a mesma linha de pensamento e de estudos. Como que eu sei disso? Vamos lá. Eu já fiz a prova 2 vezes, já entrei em 2 hospitais de grande porte diferentes, que estão ali entre as 20 maiores provas do Brasil, e conversei com muitas pessoas, algumas centenas de pessoas. E é impressionante a similaridade entre aquelas pessoas aprovadas em primeiro lugar. Isso acontece em quase tudo, né, Paulo? Se a gente for pegar do ponto de vista financeiro, aquelas pessoas que têm um crescimento muito grande de capital também têm um modo de pensar específico. Quase tudo que a gente for pegar de pessoas que estão na ponta, elas têm maneiras de comportar, elas têm um modus operandi muito parecido. E para a residência médica não é diferente. E sabe por que não é diferente? Porque é tudo uma questão de técnica. É claro que pessoas que talvez tenham mais facilidade de aprendizado, que tenham uma inteligência maior do que as outras, provavelmente vão conseguir isso de forma mais rápida. Então, às vezes, a pessoa estudando menos tempo consegue um resultado melhor do que a outra pessoa. Entretanto, se qualquer pessoa utilizar as técnicas corretas, o céu é o limite. A pessoa consegue atingir qualquer resultado. Ela pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, dependendo da facilidade que ela tem com aquele tema, que vai depender de indivíduo para indivíduo, mas aplicando as técnicas corretas ela consegue chegar lá. E o primeiro segredo, da pessoa aprovada em primeiro lugar é que ela fez muito exercício, muitas questões. Eu te desafio a conversar com qualquer pessoa que tenha sido aprovada em primeiro lugar em qualquer prova de grande porte e descobrir alguma pessoa que não fez muitos exercícios. No meu caso, para entrada direta, ao longo de 10 meses, eu fiz 20 mil questões. Qualquer pessoa que você for conversar que teve resultados semelhantes, fizeram 20, fizeram 30, fizeram 40 mil questões, não tem escapatória. Todas estão mais ou menos nesse mesmo ritmo. Isso é interessante se a gente for pensar, né, Paulo? Porque é muito diferente daquelas pessoas que não foram aprovadas ou que até foram aprovadas, mas em posições menores. O que você acha? Sim, e é interessante citar esse exemplo, dos pontas, vamos dizer assim, porque quando você pega até no esporte mesmo, nas Olimpíadas, existe uma similaridade muito grande entre aquele que foi a medalha de ouro em natação com aquele que foi a medalha de ouro no atletismo e assim por diante. E o que existe de muito comum entre eles é que todos eles passaram uns 4 anos, de preparação para a Olimpíada treinando muito. E não é treinando muito, assim, 12 horas num dia, e descansando outros 2 dias, mais 12 horas no outro. Não, é um treinamento equilibrado, diário, persistente ao longo de um tempo. Consistente e muito treinamento. Ninguém que está na ponta chega na ponta sem muito treinamento. Não existe essa de fiz pouco, quero estudar pouco e ter grandes resultados. Para obter os melhores resultados, tem que estudar muito. Não tem outra maneira. A matéria é enorme, as provas são difíceis. Os seus concorrentes não são os mesmos concorrentes do vestibular, que a maioria estava ali sem levar a prova a sério. Na residência, não. Todo mundo está levando a sério, ou pelo menos a maioria das pessoas. Então, tem que ir para cima. Vamos para o segredo número 2, Paulo? Vamos lá. Então, o segundo segredo daquelas pessoas aprovadas em primeiro lugar é que elas têm um investimento direcionado do tempo. O que é um investimento direcionado do tempo? Elas focam energia onde tem mais resultado. Então, vamos transportar para outra coisa. Imagina alguém que quer ganhar dinheiro. E aí essa pessoa consegue fazer várias atividades. Ela pode ser motorista, ela pode atuar como médica, ela pode fazer cirurgias, ela pode arrumar a própria casa. Aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, o que elas fazem? Elas pegam o local onde elas conseguem extrair mais resultados, focam tempo e energia naquilo, e aquelas outras áreas que talvez também demandariam a atenção dela, elas muitas vezes vão terceirizar isso. Então, pensando no estudo para residência, quando você vai lá e contrata um cursinho, é claro que
você mesmo poderia abrir o Harrison, poderia abrir o Sabeston, poderia abrir os livros, obter aquelas informações. Depois você poderia entrar no site de cada banca, baixar a prova da banca, fazer a prova, conferir o gabarito, ver as que errou, ver por que está errado. Mas o que você faz? Você considera que o seu tempo vai ser melhor investido estudando e deixa essa parte organizacional para o cursinho. E é por isso que você paga eles. O valor que você está pagando é por isso que eles fizeram, organizar as coisas e poder focar o tempo. Da mesma maneira, nós da FluidMed, nós temos o nosso software, que é o Super Planner, que te ajuda a estudar de maneira direcionada, baseada em evidência científica e personalizada, te falando exatamente o que, quando e quanto estudar. Quando você nos contrata e adquire o Super Planner, você está terceirizando algo que você gastaria muito mais tempo para obter. E isso vai além. Na prova de residência médica, alguns temas vão te trazer muito mais resultados que outros temas. Então, todo mundo que é aprovado em primeiro lugar foca mais tempo nos temas que caem mais e focam menos tempo nos temas que caem menos. Isso é muito claro, é muito óbvio. Existem temas que caem 20 vezes mais do que os outros e o tempo desses alunos aprovados em primeiro lugar é muito fortemente direcionado para esses temas que são mais cobrados. Eles não deixam de lado os temas menos cobrados. O nosso software Super Planner já equaliza tudo de acordo com a incidência das suas bancas, então automatiza 100% do seu estudo e todo mundo que é aprovado em primeiro lugar utiliza-se disso, não tem exceção. Exatamente. O terceiro segredo, todos fazem revisão espaçada. O que é revisão espaçada, Paulo? Bom, consiste em você, de tempo em tempo, revisar, né, fazer mais questões, de modo que você possa relembrar aquele conteúdo, para que a cada vez que você revisar, a sua curva de esquecimento diminua a inclinação, ou seja, você passa a precisar de mais tempo para esquecer aquele mesmo tanto, né? Vamos dividir os alunos em dois grupos aqui. Então, alunos de alta performance e alunos de baixa performance. Os alunos de baixa performance têm uma característica em comum entre eles. Eles vêm à aula do cursinho, estudam os temas daquela aula durante a semana. Na próxima semana, eles vêm à aula do cursinho, estudam os temas durante aquela semana. Isso repetidamente até o fim do ano. Quando chega no fim do ano, eles percebem que eles já não se lembram de quase nada. Os alunos de alta performance, nenhum deles faz isso. Todos eles estudam o tema e de forma sistemática revisam esses temas. Isso não tem erro. Nenhum aluno que obtém os primeiros lugares não fez isso. Todos fizeram. Isso é garantia de que você também vai ficar em primeiro lugar? Não, mas isso é uma certeza, porque é um método de elevada utilidade nos estudos, cientificamente comprovado. Você vai melhorar a sua performance. Então, se você tiraria 70, você vai tirar 78, 80, só por ter uma revisão sistemática, bastante constante e espaçada. O quarto segredo de quem obtém os primeiros lugares é que essas pessoas realizam necessariamente estudo ativo. No estudo ativo, você é confrontado com perguntas que exigem que você acesse a sua teia de conhecimento e gere respostas. Então, quando você senta para ler sua apostila, hora nenhuma são feitas a você perguntas e que você tem que organizar o seu pensamento para gerar respostas. Isso não acontece. Da mesma forma, isso não acontece se você estiver fazendo resumo, se estiver passando marca-texto. Nenhuma dessas maneiras vai te gerar perguntas que você tem que organizar e gerar respostas. O que te gera perguntas e respostas é resolver questões. Se você casualmente fizer flashcards, mas também esse flashcard tem que ser balizado, porque não adianta nada o flashcard perguntar uma coisa que nunca é cobrada, e isso eu vejo acontecendo bem frequentemente. Estão cobrando temas, anticorpos da reumatologia que nunca são cobrados, então não adianta você gastar tempo com isso. Desde que eles sejam focados no que cai, faz todo sentido você ter que evocar um conhecimento e gerar uma resposta. É isso que é o estudo ativo. E por último, o quinto segredo daquelas pessoas aprovadas, a gente já citou ele brevemente lá no primeiro segredo, mas é que essas pessoas têm consistência dos estudos ao longo do tempo. Ninguém que é aprovado em primeiro lugar começa a estudar em janeiro, faz um pico de energia até março, abril, depois desiste de estudar, fica atrasado e depois volta em setembro. Ninguém faz isso. Todo mundo que é aprovado nos primeiros lugares começa o estudo e tem uma certa consistência dos estudos ao longo do tempo. Algumas pessoas vão falar que começaram a estudar no final do ano e que mesmo assim obtiveram o primeiro lugar. Eu, particularmente, não acredito. Por que eu não acredito? Porque, a não ser que a pessoa esteja fazendo uma prova pouco concorrida, ou seja, é uma prova que seja fácil obter primeiro lugar. Quando a gente fala dos principais concursos do país, USP, PSU, Unicamp, eles cobram a matéria toda da medicina e com um alto nível de concorrência. Então, às vezes, você vai ter 30, 40, 50, 60 ou mais candidatos por vaga.
É quase impossível você estudar todo aquele conteúdo, mesmo se você focar somente naquilo que é mais cobrado, e ainda assim ter uma performance muito elevada. Se alguém está tentando te vender essa ideia, eu particularmente não compraria. Garanto, comece a estudar de forma consistente lá no início do ano, estude o ano todo, ou 2 anos, né, se você ainda está no 5º ano. Faça exatamente a mesma coisa que os atletas de Olimpíada fazem, que é focar no estudo, focar no treinamento e fazer isso de forma consistente, porque assim você aumenta muito o seu potencial de obter resultado. Acho que é isso, né, Paulo? 5 segredos. Exatamente. Esse último me recorda uma imagem, vamos colocá-la aqui, de uma escada, né, duas pessoas, uma está fazendo pequenos passos, vamos dizer assim, porém com consistência, né, e a outra, ela faz passos por vezes, assim, e aí demonstra a escada somente com alguns degraus. Então, essa que tem somente alguns degraus, a pessoa simplesmente não consegue alcançar o próximo e ela fica para trás. E a outra que está consistente, ela consegue chegar ao topo do muro. Aquela fábula infantil, né, da tartaruga e da lebre, é isso, né? A tartaruga consistentemente, lentamente continua. A lebre, que apesar de ser mais rápida, a gente poderia comparar a lebre com aquele aluno que se considera inteligente, que por isso ele deixa as coisas para o final, e ele não consegue alcançar aquele aluno que teve consistência ao longo do ano, isso é garantido. Então, não caia nesse quinto, não cometa o erro envolvido nesse quinto segredo. Esse é o conteúdo que nós temos para hoje. A FluidMed está aqui para te ajudar a sair dos 60% e chegar nos 90%. Conte com a gente nessa missão. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo. Deixe aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo com seu amigo para que ele saiba também esses segredos. E até o próximo vídeo.